Este copy não está vendendo. Um país com mais de 12 milhões de pessoas com diabetes, em que 43 pessoas com essa doença são amputados todo dia, e sabendo que a maior causa desses problemas é má alimentação, por que ainda assim esse copy não está conseguindo vender um e-book com 120 receitas deliciosas para diabéticos por R$ 47? Por que não vende? Seja muito bem-vindo ao canal André Gibran, eu sou copywriter profissional há mais de 8 anos e você está no quadro Análise de Copies. Esse copy que a gente vai analisar hoje foi mandado por um inscrito aqui no canal. Eu abri essa possibilidade para vocês, então quem quiser me mandar copy para analisar, manda lá no contato@andregibran.com. A pessoa que me mandou esse copy pediu para que eu mantivesse o nome dela no anonimato. Agora eu vou dar uma advertência para as futuras análises de copy que tiverem no canal. Não haverá mais anonimato, tá bom? Eu acho muito mais legal quando a gente consegue falar direto com a pessoa. Enquanto eu analiso o copy, eu falo o nome dele, fica mais fácil para mim, mais curioso para vocês, acho interessante. E antes de eu começar essa análise, faz o seguinte, aqui embaixo tem um link para o canal do Telegram do Método Gibran de Copyright. André, o que tem nesse canal? Primeiro que ele é gratuito e depois que você vai ganhar umas coisas de graça aqui, né? Além do canal ser gratuito, também tem coisa de graça. É redundância isso aí, né? Hoje, por exemplo, eu analisei... Só porque eu falo que você pode... Fica quieto, rapaz. Eu analisei esse vídeo do Max Peters. Eu peguei lá no Instagram, achei muito legal. O conceito de AIDA é muito bem explorado aqui. Eu analisei e ensinei copy pra galera com base neste exemplo da vida real atual. E você também pode ter acesso a isso. Entra no canal do Telegram, link tá aqui na descrição. Então vamos começar aqui. O copy começa com uma headline: o segredo para manter a glicemia controlada, comendo bolos, massas, doces, tortas e muito mais. Para escrever copy, a primeira coisa é saber muito do seu avatar, da sua persona, do seu Bob, como fala o pessoal da Empíricos. Enfim, o que é isso, né? Persona é o representante ideal do seu público-alvo. Esse copy aqui foi feito para uma pessoa que tem diabetes. Agora repara, todo copy deve começar explorando um dos dois lados. Vem comigo. Ou você começa explorando dor, ou você começa explorando prazer. Ou é dor ou é prazer, tá? Não é legal fazer as duas coisas ao mesmo tempo, não convence tanto. Então, ou dor ou prazer. Esse copy aqui, o segredo para manter a glicemia controlada, comendo bolos, massas, doces, tortas e muito mais. Aqui tá bem claro, né? Obviamente ele tá trazendo prazer, porque o diabético quer comer essas coisas e não pode. Então a primeira coisa que eu vou fazer contigo aqui é fazer uma leitura rápida de alguns pontos importantes desse copy para a gente começar a perceber os desvios e por que esse copy não está vendendo. Vamos lá, devolva o sabor à sua vida e descubra hoje mesmo nas próximas linhas o segredo para saborear doces, bolos, massas e muito mais sem disparar a glicemia. Até aqui gerou interesse, eu achei interessante. O título não é o título ultra específico como a gente fala, né? Não é um título único, ele é um título um tanto quanto normal, mas de qualquer maneira causa alguma curiosidade para que eu possa então comer bolo, massa, doce, torta, porque o diabético ele sofre com isso, né? O diabético tem todo mundo controlando ele. Eu fico me colocando, quando eu escrevo copy, eu me coloco no lugar da persona, eu dou uma fechada no olho, eu fico meio doido, eu fico, pô, sou diabético, agora eu tô com fome, acho que eu vou ali comer um... Enfim, primeira coisa que o copy tem que fazer o copywriter, né, é entender a persona. Então, no caso desse copy aqui, existe o copywriter que escreveu e existe a pessoa que é a nutricionista para quem ele escreveu. Então, a primeira coisa é bater um papo e entender muito sobre diabetes. Eu fiz uma rápida pesquisa aqui só para te ajudar, você, meu inscrito que mandou, mas eu não me tornei expert no assunto. Mas eu imagino que é chato pro diabético ter que ficar regulando o que ele vai comer. De repente alguém traz aqui no café da tarde uma belíssima torta de morango e eu fico com água na boca, mas eu não posso comer. Isso é dor. E esse copy me propõe prazer. Vamos comer bolo, massa, doce, torta, né? Leia as próximas linhas que vai rolar. Então já eu quero, tá bom, maravilha. Então eu quero saber, então. Somente o diabético sabe como é passar por isso. Não, o que eu sei que é como passar? Eu tô me colocando no lugar do diabético, tá? Vamos ver. Quantas vezes você quis comer um bolo, sorvete ou mesmo um pedaço de lasanha? Tá, fiquei só na vontade, beleza. Ou se comeu, ficou preocupado com a glicemia? Tá, verdade, beleza. Só quem passa por isso sabe como é não poder comer aquele docinho de dar água na boca, não é verdade? Sim, verdade.
verdade, legal. E só você sabe o quanto o diabetes restringe a sua vida. Pronto, aqui ele explorou um pouquinho da dor, né? Então ele começa com prazer e aqui ele começa a explorar um pouquinho da dor, que é chato isso. Aí ele fala assim, ó, você já pensou em chutar o balde e comer tudo que tem vontade sem se preocupar com a saúde? Já usou a expressão só dessa vez não vai fazer mal? Se a resposta for sim, então é preciso te alertar que fazendo isso você está abrindo mão da sua saúde e de aproveitar a sua vida ao lado daqueles que ama. Eu honestamente tiraria essas partes fora, né? Eu escreveria esse primeiro parágrafo, ó, quantas vezes você quis comer um bolo e tal, é chato, né? Beleza. Aí eu cortaria todos os outros parágrafos e chegaria aqui, ó. Aqui sim ele volta a falar do prazer. E se fosse possível uma mudança de vida? E se houvesse uma maneira que te permitisse saborear bolos, biscoitos, sorvetes, massas e doces sem disparar sua glicemia? Uma maneira que não coloque em risco sua saúde e nem preocupa as pessoas que te amam. Uma maneira prática, segura, séria e se essa maneira estivesse ao seu alcance? Tá legal, prazer de novo, tá? Então já elimina um monte de parágrafo aqui porque eles estão... Olha o que esse parágrafo faz, ó. É preciso te alertar que fazendo isso você está abrindo mão da sua saúde. Veja, o diabético, ele já sabe disso. Fazendo isso, você está abrindo mão da sua saúde. Imagina a pessoa ficando sabendo que agora ela está diabética. O que ela vai fazer? Meu, ela vai fuçar. No mundo de hoje em dia, ela vai fuçar, ela vai ver de vídeo no YouTube. Então ela tá cansada já do povo falar pra ela que ela tá abrindo mão da saúde dela, que ela não pode fazer isso. Olha lá, isso vale a pena? Vale a pena colocar em risco a própria vida? Veja, esse discurso por si só já incomoda o diabético. E vamos lembrar, a carta, o copy começa com prazer. Então me faça ter prazer, não me traga mais dor. Eu quero o prazer que você me prometeu na headline, entende? Então nada de dar sermão no diabético no meio de um texto que promete melhorar a vida dele, tá? Pois essa maneira existe, está bem diante de você. Na verdade, trata-se de um método... Então, ó, vamos falar de necessidade humana, né? Rapidinho aqui, ó. Quando você fica dando sermão no cara, falando que não pode, que ele tá abrindo mão da saúde, ele se sente meio bobo. Quando ele se sente meio bobo, ele se sente meio insignificante. Você tá mexendo aqui com a... Vou escrever bem grandão no meio do texto. Está mexendo aqui com a necessidade humana de significância, fazendo com que o diabético aqui se sinta insignificante. Então não faça isso, você prometeu prazer para ele, tá bom? Vamos continuar. Se fosse possível uma mudança de vida, essa maneira existe. Está bem diante de você. Maravilha, então tá fácil. Se está bem diante de mim, então tá fácil. Se tá fácil, eu me sinto confortável, me sinto seguro. Isso aqui é para dar segurança, conforto, né não? Segurança / conforto. Maravilha. O que mais que temos? Na verdade, trata-se de um método, um caminho. Pô, método, caminho é sempre a mesma coisa, tá? Método, caminho é segurança, conforto. Beleza. O que mais? Um caminho prático, eficaz, capaz de trazer de volta o sabor à sua vida, à sua mesa. Bom, de volta ao prazer. Beleza. Sabe aquele bolo que derrete na boca? Ou aquele milkshake geladinho que te faz salivar de vontade? Ó, isso aqui já foi demais. Tá? Porque já falou lá no começo do copy para a pessoa imaginar situações. Sabe aquele bolo gostoso, sabe não sei o quê? E repetir isso muitas vezes acaba tornando o texto enfadonho, um pouco chato de ler, né? Então desconecta. Então é plenamente possível deliciar não só eles, mas outras comidas gostosas sem desregular sua glicemia. Tá, isso também já foi falado no começo. Nesse momento, a pessoa que lê o copy começa a se sentir um pouco desconfortável, porque ela quer saber logo onde é que está esse negócio aqui, ó. Eu quero isso aqui. Cadê o segredo? Me conta o segredo aí, né? A não ser que seja muito interessante o texto, mas veja, tem gente que fala, né? Deixa o segredo para você contar no final do copy e tal. Tudo bem, mas aí tem que ser muito interessante o texto. Se você ficar repetindo o que você já falou, o texto não é interessante. De verdade, muita gente aqui com certeza já pegou, já saiu desse copy logo aqui. Chegou aqui e já saiu fora. Pode ser que a pessoa tenha rolado até o final também, muita gente faz isso e vai lá ver. O que é? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, é um livro de receita, né? A pessoa vem aqui e fala, tá, receita, tá bom. Ah, não quero não. E vai embora, né? Por quê? O lead do copy, o que é o lead do copy? É a headline mais os primeiros argumentos, mais as primeiras, né, os primeiros parágrafos aqui que vão fazer você ter vontade de continuar lendo, vão gerar desejo em você, interesse para você continuar lendo. O desejo e o interesse de continuar lendo se perde aqui rapidamente em meio a sermão que é dado no diabético, que ele não pode pensar assim e tal, então fica um negócio meio de um cara falando que ele não deve fazer e ele já ouve isso o dia inteiro. E aqui tá repetindo, eu sei, tá, o bolo que derrete, tudo bem, me conta. E aí, ó,
Tudo isso, olha só, mas primeiro, né, ele vai contar o segredo, mas primeiro você precisa entender que existem 3 erros graves que fazem milhões de diabéticos no Brasil e no mundo sofrerem tanto. Sofrerem emocionalmente, com severas privações alimentares, sofrerem se tornando pessoas reclusas e, pasme, tudo isso por encarar o diabetes com a mentalidade errada. Por não enxergar a gravidade desses erros, milhões de diabéticos colocam a vida em risco diariamente. Ó. Então, mais uma vez, ele está dizendo o seguinte: você fica colocando sua vida em risco, ô diabético, mas vamos entender o seguinte: começou com promessa de prazer e está novamente causando dor. Então, um dos grandes problemas desse copy é isso. Começou com promessa de prazer e está causando dor. Aqui tem algumas coisas até que são pertinentes, né? As pessoas acham, não, eu posso comer uns docinhos que nunca vai acontecer nada de mal comigo. Por exemplo, uma amputação, né? 43 diabéticos têm amputações todo dia no Brasil, todo dia. E esse número tem aumentado. Isso faz parte da pesquisa que eu fiz. Cedo ou tarde todo mundo vai morrer mesmo, então é melhor morrer feliz do que viver me privando e tal. E aqui, olha só, este é mais um pensamento perigoso, e é perigoso porque leva o diabético a acreditar que sua vida não vale nada. Ou pior, que não vale o que come, porque embora a pessoa que pense assim diga que isso é uma forma de aproveitar a vida, que só se vive uma vez, na verdade o que essa pessoa está dizendo é que ela não se importa se aquela for sua última refeição. Então, vamos entender o seguinte, ó. Se o diabetes... Entende isso, ó. A gente tem que pensar sempre na pessoa para quem a gente está escrevendo. Vamos supor que eu estou escrevendo para um cara chamado Paulo, e o Paulo tem 42 anos, ele detesta ter diabetes, detesta não poder comer, e aí ele encontra um anúncio no Facebook ou no Instagram, enquanto estava rolando, olha, o cara tá no sofá, né? Domingão, ele louco para comer as coisas. Aí ele encontra um negócio lá, e esse negócio fala para ele o seguinte: o segredo para manter a glicemia controlada é comendo bolo, massa, doce, torta e muito mais. Ele quer saber disso. Mas o que ele vai receber? Ele vai receber os erros que ele está cometendo. Irmão, eu não quero o erro, você me prometeu uma coisa boa. Então, basicamente, esse é o grande problema desse copy. O lead, que é o começo do copy, está desestruturado. Promessa de prazer, mas fala muito de dor. De novo, dor, ó. Alguns dados alarmantes sobre o diabetes. Esse cara que está lendo o copy, ele não veio para se alarmar. E isso não é o que vai convencê-lo, porque tudo isso aqui o povo já fala para ele. Entende? Começou com promessa de prazer e não promessa de dor. André, poderia ter começado... Promessa de dor não, né? Mas poderia ter começado explorando a dor? Poderia. Ó uma headline aqui, ó, que seria uma headline de dor, ó. Até o final do dia, 43 pessoas terão membros amputados por descontrole da diabetes. Se eu começo com essa headline, ó, deixa eu deixar menor aqui. Até o final do dia, 43 pessoas terão membros amputados por descontrole de diabetes, aí tudo bem. Eu comecei falando de dor. O cara, quando clicou no anúncio, ele já veio com medo e tal. Então, se ele vier até meu copy aqui e eu explorar mais ainda o medo, ele já está preparado para isso. E eu posso falar, lógico, que eu vou dar a solução para isso, mas aí eu exploro muito medo, né? Dor, e não prazer. Mas aqui a promessa não foi essa, foi de prazer, e tá tendo muita exploração de medo. Então eu tiraria fora tudo isso que tem explorado muito medo, eu já tirava fora, né? Eu tirava fora. Mais uma coisa aqui, ó, Sociedade Brasileira de Diabetes e tal. Então tem muita explicação sobre diabetes aqui. Explicando demais sobre coisas que provavelmente o cara já sabe. Então fica chovendo no molhado. Se você ler um texto que está chovendo no molhado, ou seja, que traz um monte de coisa que você já sabe, porque afinal é você que tem a doença, você vai embora. Então não me admira que o copy não venda. Tem muita informação desnecessária. Aí chega no momento que ele fala: o segredo é ter acesso e fazer uso das receitas certas. E aí também é um grande problema a forma como é apresentada essa solução. Porque receita por receita, veja, o copy não criou um impacto emocional, não criou uma conexão muito forte, não me trouxe, por exemplo, uma história de alguém que sofria muito. Você pode começar um copy contando uma história. Numa bela tarde de domingo, João tá lá sentado e aí a mulher dele fez uma lasanha, mas ele tá muito chateado porque ele sabe que ele não vai poder comer, mas ela fez uma comidinha para ele lá, furreca, que ele detesta. Então, quando começa com uma história, quando vai envolvendo o leitor, tudo bem você chegar depois e falar que é receita. Mas aqui nesse caso, como não criou impacto no começo, como provavelmente o cara nem chegou até aqui para ler, se chegasse, ele, como não tem muita conexão emocional do diabético com esse texto, quando ele, é receita, tá, não quero mais. Sabe por quê?
Porque o cara vai no YouTube, gratuito e tal, em vídeo, receita para diabético. Tá aqui, ó, receita para diabético. Então aqui, ó, dieta de diabetes, cuidados e orientações, vitamina para diabéticos, com essa dieta que pode levar à cura de diabetes, 10 superalimentos para diabéticos, 7 almoços para baixar o açúcar no sangue. Então esse cara, ele já fez outras pesquisas, ele já é diabético. Tudo isso são coisas sobre a persona que o copywriter deve já imaginar e deve ter visto isso antes. O tempo todo você tem que se perguntar, será que esse texto tá interessante para minha persona? Será que ele já não sabe isso que eu tô falando? Então vamos ver o que poderia ser melhorado. Primeiro, se começou com prazer, vamos aqui falar de prazer. Dá para melhorar esse headline? Dá também. É legal quando a headline, quando ela é mais específica, né? Ó, falando de headline, dá uma olhada em algumas anotações. Ó, tem a regra dos 4 U's. Toda regra ela pode ser desrespeitada, não tem problema, tá? Mas serve como baliza, né? Uma headline é interessante que ela seja única, naquilo que ela tá falando, né? Que não tenha um monte por aí igual, que ela seja muito específica, ultra específica. E ali não, ali ele fala de, ó, vamos ver aqui, ó. Segredo para manter glicemia, comendo bolos, massas, doces, tortas. Então é muita coisa, ela não é ultra específica. O que mais? Ela tem que ser útil, aquela ali é útil, com certeza. E ela tem que ser urgente. Aqui traz um senso de urgência? Não traz, tá bom? Não traz senso de urgência. E aí, quando a gente vai escrever headline, a gente vai escrevendo ideia, né? Eu fiz até umas ideias ridículas aqui, ó. Esse bolo saboroso vai livrar você da amputação. Eu não usaria, tá? Eu não usaria. Mas a gente tem que fazer brainstorming para descobrir ideias. Depois eu coloquei, até o final do dia de hoje, 43 diabéticos terão membros amputados. Seria uma headline com base na dor. E eu ia explorar isso no meu texto. Controle sua diabetes em uma semana. Isso aqui é prazer, ó. Controle sua diabetes em uma semana, comendo 2 bolos e um croquete de carne. Aqui é específico, percebe? Olha como isso aguça a curiosidade. Comendo, como assim 2 bolos e um croquete? Você tá louco? O que é isso aqui? Aí a pessoa vai ler, entende? E aí você pode falar sobre isso aqui. Outra coisa, nutricionista especialista elabora 43 receitas que salvam diabéticos de amputação. Em vez de 43, depois que eu li o copy lá, eu vi que são 120. Salvam diabéticos de amputação. Também é uma coisa alarmante, assim, né? Uma coisa mais impactante do que simplesmente do jeito que está aqui, mais genérico, né? Que é o grande lance aqui é manter a glicemia controlada, comendo bolos, massas, doces, tortas e muito mais. Esse muito mais demonstra o quão genérico fica esse copy, né? Resumindo para você, então, não rola um forte impacto emocional, chama muito a atenção do diabético para problemas que ele já sabe que tem, não quer ficar lendo sobre isso quando você fala que ia dar uma solução, não traz também nenhum tipo de storytelling, nenhum caso concreto, não traz prova social, pessoas que fizeram essas receitas com depoimentos em vídeo, dizendo que foi muito bom, dizendo que resolveu a vida delas. Então, não traz resultado prático. Outra coisa que não traz, não fala quem é o expert que elaborou isso, como é que eu posso confiar que essas receitas são boas. Aqui, ele fala aqui no final, ó, equipe Saber e Sabor, formada por profissionais qualificados. Profissionais qualificados acaba sendo um termo super genérico que a gente vê em qualquer lugar. Não, aqui nós temos profissionais qualificados. Não gera conexão emocional. Né? Ó, nutrição é uma ciência e é por meio dessa ciência que queremos promover a mudança da vida que tantas pessoas precisam. É tudo muito genérico, numa linguagem muito empresarial, sabe? Foi pensando em pessoas como você que sofrem com diabetes, se privam de saborear tantas coisas que a equipe, ó, equipe Saber e Sabor, não gera identificação. Quando você fala que é uma equipe, você não fala exatamente quem é, não tem um nutricionista que bota a cara aqui se responsabilizando. Isso é muito importante. E como não gera isso, o que acontece? A pessoa se sente insegura. E uma das grandes necessidades humanas é a necessidade de segurança. Né? Se a pessoa não se sente segura, é complicado. Então, tem mais esse problema aí. Aqui tem até a garantia de satisfação ao seu dinheiro de volta, né? Que eles prometem 15 dias para devolver o dinheiro se não estiver satisfeito com o e-book. Eu nem faria, eu não daria um prazo tão longo para um ticket tão baixo de R$47. É só questão de melhorar o copy mesmo. E vou falar uma coisa final aqui. Meu inscrito querido, esse copy não precisa ser tão longo. O ticket é muito baixo, R$47. Agora, tem que dar um jeito de descobrir o que tem de especial nesse livro de receita que não tem no YouTube. Qual é o diferencial do produto? É importante que o copywriter, junto com o cliente dele, analise e descubra alguma coisa que seja diferente. Os depoimentos são importantíssimos. Onde é que estão os depoimentos? A prova social. André, não tem ainda porque ninguém fez ainda. Então pega esse book, doa para um grupo de 5, 10 pessoas e ajuda essas pessoas a fazerem as receitas de maneira que elas fiquem
muito contentes e gerem depoimentos reais para colocar no copy. Existe um princípio no copy que eu gosto de seguir que é sell good stuff. Venda coisa boa. Eu acredito, você, meu inscrito, que você mandou, que esse livro de receitas deve ser muito bacana. Pelo jeito que você me falou no e-mail, é muito legal. O nutricionista que você conhece é muito bacana. Mas essa questão de não botar a cara da nutricionista, não botar skin in the game, isso é uma coisa que faz com que tenha menos venda, certeza. Enxuga esse copy, fala mais de prazer, menos de dor, consegue depoimento positivo das pessoas, ajuda algumas pessoas de verdade, traz essas pessoas para falarem, coloca esses depoimentos logo no começo. Pode até usar a minha ideia que eu falei no copy aí de 2 bolos e... como é que é? Controle sua diabetes em 1 semana comendo 2 bolos e 1 croquete de carne. Se bem que pode ser diferente, né? Comendo um bolo de chocolate e 2 croquetes de carne. Isso aí é uma coisa que impacta, sai do senso comum e faz a pessoa querer ler. E de repente, nesse copy, você pode até ensinar algo. Você pode até ensinar uma receita para a pessoa ali mesmo, uma coisa simples, ou falar de um ingrediente secreto que faz com que a receita fique melhor, mais adaptada para o diabético, enfim, ensina alguma coisa, dá alguma coisa para ele como recompensa por ele ter lido, e aí mais ainda que ele vai querer comprar, porque não é caro, R$47 é tranquilo, só que não está trazendo segurança para a pessoa de comprar. Ela não sabe quem é o nutricionista, não sabe se tá bom, a equipe Saber e Sabor, ela não sabe quem é, não é uma equipe famosa que ela conheça de ver na televisão, não rola. E é importante dar pelo menos um pouquinho desse segredo, tá? Ter a receita certa. Tudo bem, mas o que tem nessa receita? Outra coisa que faltou no copy, quebra de objeções. Quais são as objeções comuns para eu comprar livro de receita? Ah, eu não sei fazer esse negócio não, eu não vou ficar cozinhando. Ah, não, deve ser caro esses ingredientes que eles falam. Eu já vi esse negócio de ingrediente natural, deve ser caro pra caramba. Tem que quebrar essas objeções no copy. Eu não fui lá embaixo ler tudo que estava lá embaixo no copy, não sei se você quebrou essas objeções, mas é importante isso. Imagina o que o cara tem de objeção. O que ele fala contra para não comprar o teu livro de receita? E se você curtiu essa análise de copy hoje, faz assim, ó, se inscreve no canal, deixa um like aí, dá aquele seu apoio. E aí na descrição, logo olha aqui embaixo do vídeo, ó, tá vendo aí? Tem o link do canal do Telegram. A galera ganha presente diferente lá, hein? Então clica no link aqui embaixo e vai lá pro canal, até para você saber quando que vai ser o lançamento oficial do Método Gibran de Copywriting, para você poder aprender comigo a escrever e ganhar bem fazendo isso. Isso serve tanto para você que quer ser copywriter freelancer, como quer ser um copywriter de uma empresa, ou para você que é infoprodutor e vende o seu próprio curso, para você que é afiliado e vende o curso dos outros, para você que é coprodutor e ajuda um expert a vender, como é o caso do nosso inscrito de hoje do canal, desse copy que eu analisei. É isso, fica com Deus. No final tem mais vídeos para você assistir. Um grande abraço. Tchau, tchau.